Pare de julgar agora. A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 38. Essa passagem do Evangelho nos convida a uma vivência profunda da misericórdia, um atributo essencial do próprio Deus. Quando Jesus diz: "Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso", ele nos coloca diante de um grande desafio espiritual: imitar a compaixão divina. A misericórdia de Deus não conhece limites, alcança justos e pecadores e se manifesta em seu amor incondicional. Da mesma forma, somos chamados a agir com bondade e compaixão, não apenas com aqueles que nos são próximos, mas com todos, inclusive os que nos ofendem ou decepcionam. Essa atitude não significa aceitar o erro ou fechar os olhos para a injustiça, mas sim agir com um coração generoso, capaz de acolher e compreender. No versículo seguinte, Jesus nos adverte contra o julgamento precipitado. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Essa exortação não significa ignorar a verdade ou a correção fraterna, mas nos alerta sobre a tendência humana de julgar os outros sem conhecer plenamente suas intenções ou circunstâncias. O julgamento pertence a Deus, pois Ele vê o íntimo dos corações. Quando nos colocamos no papel de juízes, corremos o risco de cair na hipocrisia, pois também somos falhos. Além disso, ao não julgar, abrimos espaço para que a graça de Deus atue tanto em nós quanto nos outros, promovendo a conversão através do amor e não da condenação. Jesus continua seu ensinamento dizendo: "Perdoai e sereis perdoados". O perdão é uma das maiores expressões da misericórdia. Quando perdoamos, não apenas libertamos o outro do peso da culpa, mas também libertamos a nós mesmos do ressentimento e da amargura. O perdão nos aproxima do coração de Deus, pois Ele mesmo nos perdoa infinitamente sempre que nos arrependemos. No Pai Nosso, aprendemos que seremos perdoados na mesma medida em que perdoamos os outros. Esse ensinamento nos mostra que o perdão não é uma opção, mas uma necessidade para quem deseja viver segundo o Evangelho. No versículo seguinte, Jesus nos convida à generosidade. Dai e vos será dado. Esse princípio revela a lógica do reino de Deus, onde quem compartilha nunca perde, mas recebe ainda mais. A generosidade não se limita apenas aos bens materiais, mas se estende ao tempo, ao amor, à paciência e à atenção que dedicamos ao próximo. Quem dá, sem esperar nada em troca, experimenta a verdadeira liberdade e descobre que a providência divina sempre retribui de formas inesperadas. Deus nunca se deixa vencer em generosidade e derrama bênçãos sobre aqueles que compartilham com alegria. Jesus usa uma imagem muito forte para descrever a recompensa da generosidade. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Na cultura judaica, essa expressão remetia ao modo como os grãos eram medidos no mercado. Quando um vendedor queria mostrar sua honestidade e generosidade, ele enchia o recipiente de grãos, pressionava para caber mais, sacudia para eliminar espaços vazios e ainda acrescentava até que transbordasse. Assim, Jesus nos ensina que Deus retribui abundantemente àqueles que vivem segundo os princípios do amor e da partilha. O último ensinamento da passagem nos alerta para a justiça divina. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Esse princípio nos faz refletir sobre a forma como tratamos os outros. Se somos duros no julgamento, receberemos um julgamento igualmente severo. Se somos misericordiosos, seremos tratados com misericórdia.
Isso nos convida a avaliar constantemente nossas atitudes, pois elas determinam a forma como seremos tratados por Deus e pelos outros. É um chamado à coerência. Não podemos esperar compaixão se não a praticamos, nem queremos ser perdoados se não perdoamos. Portanto, essa passagem nos desafia a viver a misericórdia em todas as dimensões da vida. Jesus nos mostra que a medida que usamos com os outros será a mesma que receberemos. Se queremos o amor e a misericórdia de Deus, precisamos oferecer isso ao próximo. O julgamento precipitado, a falta de perdão e a avareza fecham nosso coração para a graça divina, enquanto a misericórdia, a generosidade e o perdão nos tornam mais semelhantes a Deus. Viver esse ensinamento não é fácil, mas é o caminho para uma vida plena e para a verdadeira felicidade no reino dos céus. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.